Nos próximos minutos, iremos explicar o que vem a ser o projeto Balcão de Justiça e Cidadania do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Esse projeto se baseia em 4 fundamentos principais, que são a busca da pacificação social, a facilitação do acesso ao judiciário, a celeridade processual e a integração social. Ele tem como principais atribuições a conciliação e a mediação pré-processuais em casos de família, como alimentos, divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, reconhecimento espontâneo de paternidade, além de questões cíveis de menor complexidade, bem como orientação jurídica à população economicamente menos favorecida. O acesso ao judiciário é facilitado pela instalação de pequenas unidades de mediação em vários pontos da cidade de Salvador e também nas comarcas do interior. Atualmente são 37 unidades instaladas na capital, 50 no interior. Temos 46 unidades em 7 das 10 cidades da região metropolitana de Salvador. 96% da população reside nessas 7 cidades, os balcões estão presentes. Ainda sobre acesso ao judiciário, mas já entrando um pouco na celeridade processual, existe uma dinâmica que favorece as duas coisas. Um mensageiro percorre todas as semanas as unidades de mediação da capital. Ele chega na capital, recebe os acordos que foram celebrados na semana, leva esses acordos até a secretaria. Na secretaria ele recebe cópia dos processos, dos atos processuais do processo anterior, retorna ao balcão na semana seguinte, aí o ciclo se renova. Como são celebrados cerca de 500 acordos por mês, esse também é o número de pessoas que deixam de se deslocar das suas comunidades até o centro da cidade para cuidar do seu processo. Apenas uma pessoa faz isso por elas e isso significa economia de tempo e de dinheiro para essas pessoas. Ainda para contribuir para o acesso, toda a unidade de mediação necessita da atuação de um advogado para conferir capacidade postulatória à parte. A gratuidade é um fator também que facilita o acesso, mas é preciso tomar alguns cuidados com a limitação de valores. Pensamos em algo em torno de 1 a 2 salários mínimos como limitador desse acesso, bem como questões de divórcio que envolvam partilha de patrimônio que não exceda 100 salários mínimos. Para a celeridade processual, contribui bastante a uniformidade de procedimentos. Todos os modelos de termo de acordo são conhecidos do Ministério Público e do juiz, são modelos, de certa maneira, antigos, consolidados, são como se pré-aprovados, digamos assim. A ideia é ter o máximo de opção de redação, de soluções, para que o mediador e conciliador tenha facilidade na hora de redigir o termo de acordo. Existe todo o material do projeto está distribuído em módulos. Existe um módulo da Secretaria Jurídica, que é um módulo mais voltado para o trabalho de secretaria, com os atos processuais, principalmente sentenças e ofícios. O módulo de atendimento e o módulo de termos de acordos são utilizados em eventos de capacitação, que são realizados uma vez por mês. Existe ainda, para contribuir para a celeridade, a concentração de atos no termo de acordo. O termo de acordo contém, além do acordo, contém a outorga de mandato ao advogado, que vai subscrever esse termo de acordo. Lá no final do termo de acordo, depois de todas as cláusulas, vem já o requerimento direcionado ao juiz, um pedido de homologação de acordo, bem como um pedido de deferimento da renúncia ao prazo recursal, bem como de deferimento da assistência judiciária. Ainda em torno da celeridade, o processo na Secretaria Jurídica recebe o seguinte tratamento. No primeiro momento, o acordo é conferido por uma pessoa. Depois, esse acordo, se estiver tudo certo, ele é encaminhado para outra pessoa, que vai cadastrar o acordo no sistema, vai já redigir o parecer do Ministério Público, bem como a sentença e ofícios, naqueles casos onde existe ofício para desconto em folha. Então, é como se já o processo passasse pela conferência de 2 pessoas. Uma primeira conferiu e a outra que vai cadastrar confere novamente, que ela tem que analisar os documentos. Existe um despacho semanal com o Ministério Público, normalmente na terça-feira, pela manhã.
Nos dias seguintes da semana, o juiz comparece, ele escolhe um dia e conclui o processo. Na semana seguinte é efetuada a publicação e a expedição dos atos. Estimamos em 45 dias, o tempo razoável para a conclusão do processo, mas é possível concluir esse processo antes. 75 dias, caso haja algum incidente, porque nesse caso o processo retorna para a unidade, pode ser que a parte tenha que comparecer, tenha que ser convocada para assinar um novo termo de acordo, um aditamento, e aí o processo pode demorar mais. É preciso acompanhar esse trabalho mensalmente, e um dos principais indicadores no momento é esse indicador que mede a quantidade de acordos que são homologados versus acordos que são devolvidos para que seja feita alguma emenda, por exemplo, ou anexar algum documento que faltou. Então, em cada 100 acordos, no ano 2013, de janeiro a julho, de cada 100 acordos, 96 foram homologados, 4 retornaram para cumprir alguma diligência. Bom, chegamos na sentença, que é o principal ato do processo. Essa sentença já incorpora uma prática bastante difundida, que é a de conter o mandado de averbação ao oficial de registro civil dentro do seu corpo. Desde logo efetuado o reconhecimento da assinatura do juiz, um provimento das corregedorias, provimento conjunto das corregedorias, autoriza o secretário do balcão a autenticar a assinatura do juiz. Isso evita uma ocorrência anterior que havia, que era de não se conseguir no primeiro momento o reconhecimento da assinatura do juiz, porque o juiz assina muitas vezes, por exemplo, num despacho 100 sentenças, essas sentenças são elaboradas em 4 vias, é difícil manter a uniformidade da assinatura. Então isso era um problema que não existe mais. Uma certidão do trânsito em julgado é colocada, conjunto com a publicação, porque já houve o renúncio ao prazo recursal. Tanto a sentença do trânsito em julgado como a sentença da autenticação, a certidão da autenticação da assinatura do juiz são colocadas no rosto da sentença para evitar a extração de cópia frente e verso, a autenticação do documento frente e verso, isso tudo para ganhar tempo no processo. Essa dinâmica vai sofrer uma modificação nos próximos dias com a implantação do processo digital. O mensageiro vai ser utilizado para outras funções, para levar outro tipo de documento, mas não mais para levar processo, não haverá mais essa necessidade, porque tudo virá eletronicamente. O reconhecimento do firma desaparece também com a certificação digital. Agora, uma ideia que se pretende implantar, que estamos estudando, é aproveitar essa oportunidade do processo digital e facilitar ainda mais o acesso ao judiciário. A ideia é a seguinte: se o advogado do balcão tem em mãos todos os documentos necessários para fazer o acordo que não aconteceu, essa documentação é a mesma documentação que serviria para um ajuizamento de uma ação de alimentos em favor de uma criança, de um adolescente, de um estudante, de um jovem estudante, como também de um reconhecimento de paternidade. Então a ideia era de, desde logo, elaborar uma petição simples, que já existiria dentro do sistema ou modelo, um formulário disso, direcionado à distribuição para cair numa das varas de família. Evidentemente que esse advogado não iria atuar no contencioso, ele está usando só um acesso que ele tem de sistema. Esse requerimento poderia ser assinado pela própria parte, e chegando o processo na vara, um defensor público, um próprio Ministério Público, poderia cuidar do caso, ou um advogado que a parte possa contratar. A integração social é uma característica natural desse projeto. O tribunal tem necessidade de fazer parceria, e algumas entidades têm interesse em fazer essas parcerias com o Tribunal de Justiça. Existe um ponto comum que une a todas, que é o exercício da função social, mas algumas têm interesses específicos. As faculdades têm o interesse claro, óbvio, de permitir uma formação ao estudante. Então o projeto contribui para essa formação do estudante, principalmente em relação à mediação, conciliação e a direito de família. As entidades religiosas têm uma afinidade em função da própria missão
do projeto, que é a busca da pacificação social. Retornando às faculdades ainda também existe o interesse numa boa avaliação do MEC. Normalmente o Ministério da Educação faz uma boa avaliação com relação à existência de projeto de mediação nessas faculdades. As prefeituras também têm o interesse de a parceria com o Tribunal Interessante para oferecer um serviço que é bem avaliado pela população. As prefeituras normalmente cedem mais ou menos espaço físico, no interior elas contribuem um pouco mais, às vezes até com a manutenção inteira da unidade. Para a pacificação social é utilizado o método da conciliação ou mediação. Esse emprego da conciliação e mediação já proporcionou até dezembro de 2012 a celebração de mais de 72 mil acordos em 5 anos. Atualmente são celebrados 1.250 acordos por mês em todo o estado. 92% desses casos são casos de família. No ano de 2011 foram celebrados 2.871 divórcios, acordos de divórcio consensual nos balcões. Isso representa mais ou menos metade de todo divórcio consensual processado na cidade de Salvador. No ano de 2012 foram 2.814 divórcios, um número parecido com o do ano passado, o ano anterior. Alimentos foram 2.586 acordos. Temos ainda uns indicadores que avaliam o tempo entre a chegada da pessoa no balcão e a designação da sessão de mediação, que fica em torno de 9 dias. Esse número varia um pouco de unidade para unidade, mas o importante é que não se tem unidade marcando mediação ou conciliação para um prazo superior a 60 dias. 60 dias seria assim, o nosso tempo limite. Se acontecer uma designação de conciliação, além disso, alguma coisa necessita ser feita. Essa unidade se funciona em meio turno, passa a funcionar em 2 turnos, ou então se tenta buscar a instalação de uma nova unidade na comarca. A relação entre casos tratados e conciliados chega perto de 80%, isso é um número bastante normal, que verifica-se em questões de família, não só nos projetos de conciliação e mediação da Bahia, como também nos projetos de outros estados. Temos, para cada 10 casos de conciliação e mediação designada, 3 casos são repetidos. Temos ainda um indicador que é de 6% de pessoas que retornam à unidade para reclamar descumprimento do acordo de alimentos. É um número também que encaramos com bastante naturalidade, porque o acordo de alimentos é um acordo de longo prazo e as modificações econômicas acontecem. Temos uma pesquisa de opinião que começou em 2008. Essa pesquisa de opinião envolve perguntas diretas e simples acerca de acessibilidade, instalação, qualidade do atendimento, atuação do mediador e celeridade processual. As perguntas são simples, objetivas, não insistimos muito em que o jurisdicionado responda essas questões, deixamos a pessoa à vontade para evitar a impressão de que estamos querendo colher opinião favorável. Não é necessário isso. O projeto normalmente é bem avaliado. Dificuldades encontradas são a dificuldade que outros projetos de mediação enfrentam no Brasil, que é a contratação de pessoal. Aí contamos com a rede de pessoas contratadas, pessoas voluntários, gente cedido por instituições parceiras, mas temos a dificuldade, apesar da criatividade na busca dessas pessoas, temos dificuldade, e evidentemente que isso dificulta a expansão do projeto para regiões que nós desejamos estar e não conseguimos estar, principalmente na cidade de Salvador e comarcas grandes, apesar de que estamos na maioria das comarcas, só 2 cidades com mais de 100 mil habitantes ainda não têm unidade. Vantagem, a agilidade, a simplicidade da tomada de decisão, é muito fácil abrir, instalar, montar, transferir uma unidade de mediação. O custo é baixo, essa é a grande vantagem também. Benefícios, a redução da litigiosidade. Nós podemos estar contribuindo aí para a redução de violência doméstica, contribuição de alienação parental. Isso é o processo de mediação que proporciona isso, né, o restabelecimento do diálogo entre as partes.
o fortalecimento da cidadania, que também é proporcionado pelo processo de mediação, pelo empoderamento das partes, a facilitação do acesso ao judiciário, sem dúvida, esse é um benefício que é trazido pela localização da unidade perto da residência da parte, a aproximação do Poder Judiciário da sociedade, isso é muito importante para o Poder Judiciário, talvez esteja contribuindo aí para uma melhor imagem do Poder Judiciário, porque o projeto é bem avaliado e é preciso manter a associação do projeto como sendo do Poder Judiciário. Formação dos acadêmicos de direito é uma contribuição também que o projeto dá para essa formação, como eu já falei antes, principalmente na área de família e na área específica de mediação e conciliação. Bom, espero ter conseguido mostrar o projeto Balcão de Justiça e Cidadania nas suas linhas gerais. Maiores informações poderão ser encontradas no site do Tribunal de Justiça, lá existe uma página do Balcão, ou ainda em contato com alguns dos assessores da Assessoria 2 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Obrigado.